Hoje vamos falar um pouco sobre a infância de Samuel. Então eu convido você para fazermos a primeira leitura dessa noite, que está em 1 Samuel, o capítulo 2, o verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda o que, irmãos? Menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Então, olha aqui, eu vou explicando versículo por versículo para vocês. Eu acho que podia tirar um pouco de ganho aqui do meu microfone. Está dando... Tira um pouco de ganho. Samuel, a infância de Samuel. Ele era uma criança, irmãos. Aqui está dizendo que ele ainda era menino. E ele ministrava perante o Senhor. Diz o versículo que ele vestiu uma estola sacerdotal, talvez como está naquela imagem ali, uma estola, uma roupa de linho, porque aquele menino já estava sendo treinado para ser o futuro sacerdote. Aquele menino já tinha uma roupa de sacerdote mirim. Aquele menino tinha uma roupa que só usavam os sacerdotes. Talvez Eli tenha dado de presente para ele essa estola, porque já percebia que ele se identificava, que ele tinha características, que ele seria um futuro representante diante de Deus daquele povo, o povo de Israel. No verso 19 da sua Bíblia, a gente vê que a mãe dele era cuidadosa, a Ana. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, veja na sua Bíblia o verso 19, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Essa imagem que eu coloquei no Data Show é muito bonita. A mãe cuidando do seu filho. Você sabe da história que você acompanhou essa série? A Ana devolveu aquela criança, talvez com 3 anos de idade. Ela levou Samuel no templo e falou assim: eu pedi ao Senhor, Deus me deu esse sonho, eu agora devolvo esse menino para Deus. E ela, como mãe, diz que todo ano, de ano em ano, diz a Bíblia, ela fazia uma túnica para ele. Ela dava de presente uma roupa. Quando o marido ia lá anualmente fazer o sacrifício em Siló, a mãe levava um presente. Uma mãe cuidadosa, uma mãe amorosa. Nós já falamos do desafio que foi para Ana, não poder ter o seu filho em seus braços. O sacrifício que foi para ela não conviver com seu filho na sua tenra infância, mas porque esse menino tinha um futuro. Aquele menino tinha uma esperança, uma promessa naquela vida, naquela pequena vida. E a Ana queria consagrá-lo a Deus. Talvez esse presente era para proteger do frio. Talvez era um presente para proteger do frio. Vamos lá, 2:20. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para casa. Irmãos, toda vez que Eucana e Ana, Eucana era o marido, Ana era a mãe de Samuel, Eucana era o pai, eles iam lá e eram bem tratados. Eli tinha alegria de receber aquele casal, e Eli falava assim para eles, falava: olha, que Deus abençoe vocês, que o Senhor te dê filhos, que o Senhor te devolva aquilo que você deu, que você tenha muitos filhos. Eli, como sacerdote, abençoava o ventre daquela mulher, abençoava o casal, porque Eli queria que eles tivessem a alegria de poder serem pais, não pais ausentes como Samuel, mas ter filhos presentes, já que foi um grande sacrifício que Ana fez, ter entregue Samuel para Eli, para o sacerdócio. Então no verso 21 vai dizer que a Ana teve outros filhos. Verso 21 fala: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas.
E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Ana teve 3 filhos meninos e 2 filhas meninas, mais Samuel, 6. Samuel era de uma família de 6 irmãos, ele mais 5. Ele era o filho mais velho. Ele tinha 5 irmãos, mas não era perto. Era, segundo as pesquisas que eu fiz, 24 quilômetros de distância entre a casa de Ana e onde Samuel morava. 24 quilômetros. Mas Samuel estava lá, diz a Bíblia, ocupado. Ele crescia no serviço do Senhor, estava servindo a Deus. Talvez Samuel não teve oportunidade de crescer do lado dos irmãos, do lado das irmãs, do lado do pai, do lado da mãe. Mas é bonito que diz que ele crescia diante de Deus. Samuel tinha uma nobre missão. Samuel tinha uma grande responsabilidade. E ele teve que fazer uma doação de não poder crescer do lado dos seus irmãos, sua mãe e do seu pai. Agora eu quero que você veja o capítulo 3. Dá um pulo aí. Dá um pulo do capítulo 2, o verso 21 que nós lemos, para o capítulo 3, o verso 1. O texto vai dizer, 1 Samuel 3:1, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Quando a gente passa um capítulo da Bíblia, às vezes a gente passa anos de história. Interessante isso aqui. Às vezes em um capítulo que a gente vira a página, são anos de história. Samuel aqui não está mais na infância. No capítulo 3, possivelmente Samuel já estava em torno de 12 anos de idade. Samuel estava com mais ou menos 12 anos, já cresceu, já era um adolescente. E para a lei judaica, 12 anos, agora ele não era mais uma criança. Ele já era considerado, com 12 anos, responsável. Ele já poderia entender os mandamentos, seguir a Torá. Ele já poderia fazer as leituras. 12 anos Jesus Cristo foi ao templo. 12 anos, está lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Ele foi ao templo conversar com os doutores da lei, Jesus Cristo. Samuel então, agora ele já começava a entrar num momento de assumir aquilo que Deus queria para a sua vida. Por isso que você sabe que nós trabalhamos aqui também no Brasil, os adolescentes, com 12 anos, né? 12 anos também já é um adolescente. 12 anos, aqui tem o Estatuto da Criança e Adolescente. Com 12 anos já é considerado um adolescente. Pode até embarcar em um ônibus com documento. Então você vê também que aqui no Brasil, claro que não igual a Israel, mas aqui no Brasil também com 12 anos, nossa cultura já é que um adolescente já tem condição até mesmo de fazer um discipulado, de fazer uma profissão de fé. Alguns demoram um pouco mais para amadurecer, 13, 14, mas alguns com 12 anos já estão maduros. Isso aqui é interessante o que diz aqui na Bíblia, nesse mesmo texto de Samuel capítulo 3:1, que a palavra do Senhor era muito rara. Ou seja, eram dias difíceis, irmãos. Deus estava calado. Deus estava entristecido com aquela geração de Hófni e Finéias, do pai Eli, do sacerdote Eli. A palavra do Senhor era muito rara. Deus não se revelava tão frequentemente. Interessante o que diz aqui, a palavra do Senhor era muito rara. E Eli está deitado, capítulo 3, versículo 2, certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Eli, irmãos, está deitado uma noite, talvez ali perto do tabernáculo, talvez existisse alguma divisória entre o Santo dos Santos, o lugar santo e o quarto de Eli, talvez um pouco mais do lado. Talvez ele estava ali perto, na redondeza,
fazendo o serviço sacerdotal, acendendo as velas, trocando os pães, fazendo o sacrifício. Mas diz que os olhos dele já não enxergavam, a visão dele fraquejava, aquelas velas já não eram capazes mais de iluminar o local para que ele pudesse enxergar facilmente. Ele estava deitado, os olhos começavam a escurecer-se, e Samuel possivelmente estava por ali também, por ali perto, dormindo, repousando, apoiando Eli. Eli era idoso já. Samuel apoiava o idoso Eli, é o verso 3. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se acabasse. Olha aí que fala que Samuel também estava deitado ali no templo, talvez ali perto da arca, ali perto do holocausto, estava ali por ali, servindo, morando naquele lugar. Samuel acordava de madrugada para fazer os ofícios sacerdotais. Antes, porque naquela época, irmãos, não tinha energia elétrica. Usava azeite para que o candelabro permanecesse aceso. Mas talvez lá no final da madrugada, 4 da manhã, 5 da manhã, acabava, tinha que recolocar mais azeite. Esse era o serviço de Samuel, auxiliar o Eli, dizer, está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em algum serviço? Porque os filhos dele, Hofni e Finéias, estavam se prostituindo, estavam bagunçando na cidade, estavam bagunçando no templo. E Deus vai falar com Samuel. É uma passagem bem conhecida, as crianças ouvem muito essa história. A primeira vez que Deus chama Samuel, 1 Samuel 3:4, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Irmãos, Deus vai chamar Samuel por 4 vezes nessa passagem. Nós vamos ver as 4 vezes agora. Nas 3 primeiras vezes que Deus chamou Samuel, ele não entendeu, ele achou que era Eli que estava chamando. Tanto que ele fala assim, eis-me aqui, não é para Deus que ele está falando, é para Eli. Samuel não conhecia a voz de Deus. Deus nunca tinha se revelado a ele. O texto fala que foi uma voz audível, Samuel, Samuel. Não foi alguma coisa da mente, algum surto psicológico, não foi. A Bíblia diz que o próprio Deus o chamou. E talvez ele estava acostumado já a ouvir Eli chamando, Samuel. Ele ia lá, pois não, Eli, o Senhor me chamou. Samuel, precisa colocar azeite. Samuel, pegue um pouco de água para mim. Samuel, me ajude a levantar, preciso ir até o banheiro, não estou enxergando. Então ele disse assim, eis-me aqui, mais uma vez para Eli. E Eli vai dizer para ele, eu não te chamei, Samuel. Olha o verso 5. Ele correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Então nós vemos assim, Samuel, todo solícito, todo disponível, querendo ajudar o velho Eli. O idoso Eli está lá, correndo ao encontro de Eli, dizendo, Eli, o que eu posso te ajudar? Mas Eli fala assim, eu não te chamei, Samuel, eu não te chamei agora. Eu me lembro de uma brincadeira que a gente fez uma vez lá no seminário. Na realidade eu não estava nesse dia, foi antes de eu chegar no seminário. É muito gostoso a gente tive a oportunidade de viver num ambiente onde várias pessoas querem ser pastores, né? E assim, vivemos várias experiências, algumas engraçadas. E uma dessas foi bem engraçada, que quando eu não estava lá, mas a gente riu depois dessa história durante muitos anos, que uma vez chegou, quando a turma chega no seminário, eles chegam assim muito fervorosos, né? Dizem, eu vou para o seminário, agora eu vou ser um pastor. Então o cara ora como nunca orou na vida, né? Lê a Bíblia como nunca leu, e chega cheio de expectativa, né? E um deles chegaram lá muito novinho, assim como eu cheguei também tão novo no seminário. O nome dele era Natanael.
E aí um dia lá, esse rapaz chamado Natanael, seminarista Natanael, ele estava lá orando, a turma viu ele orando, aí alguém chegou lá e falou assim: Natanael, Natanael. Aí ele disse: eis-me aqui, Senhor. Ele falou. Acho que ele lembrou da história de Samuel. Aí a turma caiu na gargalhada, né? Mas poxa, gente, o rapaz estava certo, né? Quem sabe Deus mesmo não falava com ele, né? Mas a turma não perdeu a oportunidade de brincar com o Natanael. E ficou conhecida essa história durante muitos anos. Lá a gente brincava: Natanael, Natanael. Ficava brincando com ele. Primeira vez que Deus chamou. A segunda vez, o verso 6, veja na sua Bíblia, capítulo 3, o verso 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Irmãos, aqui foi a segunda vez que Samuel ouviu Deus chamando. Samuel já tinha se levantado a primeira vez, ido até Eli, voltou, deitou e dormiu. Mas uma vez ele ouve Deus chamando, mas uma vez ele pensa que é Eli. Ele se levanta, ele vai até Eli: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Eli disse: não, meu filho, não te chamei, torna a deitar. O verso 7 tem um comentário interessante. O verso 7 fala: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Como eu disse, irmãos, a palavra de Deus era muito rara, a voz de Deus era pouco ouvida, por causa da dureza do coração daquelas pessoas, da maldade. Aquela geração estava corrompida. Deus se mantinha em silêncio, Deus não podia contar com ninguém naqueles dias. E Samuel então se levantava com uma voz profética, um menino puro, um menino que está colocando a sua vida diante de Deus, para ser o instrumento de Deus em sua geração. E ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, para ele era novidade, ele não sabia distinguir a voz de Deus e a voz de Eli. E agora a terceira vez que Deus chama Samuel, verso 8, o Senhor pois tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi ali, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli, que era o Senhor quem chamava o jovem. Irmãos, terceira vez, só que agora Eli começou a perceber algo. Uma vez, duas vezes, na terceira vez ele fala: alguma coisa está acontecendo. Eli conhecia a Bíblia, Eli conhecia o Pentateuco, ele conhecia a história de Moisés. Quando Deus se revela a Moisés numa arca, numa sarça. Deus se revela a Moisés numa sarça e diz: eu sou Moisés, eu sou. Quando Deus chama Abraão e diz: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele sabia, conhecia as histórias do povo hebreu. Ele sabia que o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, era o mesmo Deus daqueles dias. E assim, ele entende o que está acontecendo naquele momento. E assim, Eli vai dizer para Samuel o que ele deve fazer. É o verso 9. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Eli disse para ele: meu filho, se deite, e se você ouvir de novo essa voz, diga: fala, Senhor. Não sou eu, Samuel, que estou te chamando. Irmãos, a lição aqui era óbvia. Deus queria falar com Samuel. Deus estava querendo começar as revelações para aquele homem, para aquele menino profeta, para aquele que seria inauguraria uma nova fase daquele povo, daquela nação. Então ele deveria dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E agora sim vai acontecer a conexão, que é a quarta vez que Deus fala, é o versículo 10.
Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Aqui está então, irmãos e irmãs, o quarto e último chamado. Agora Samuel entendeu que era Deus. E olha, vamos perceber o texto, irmãos. Olha como a Bíblia é tão interessante. O versículo 10 fala: então veio o Senhor e ali esteve. Não só a voz de Deus, mas a presença de Deus estava ali. Samuel poderia sentir, não só ouvir a sua voz, mas sentir em seu espírito o próprio Deus ali. O Senhor esteve ali. Agora Samuel poderia entender e dizer assim: Deus, fala, que o teu servo ouve. Samuel toma consciência da presença divina naquele lugar. E Deus tem uma mensagem, irmãos, para aquele adolescente. Deus tem uma mensagem para ele, está no versículo 11 a 13, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual tudo que ouvir-lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram, olha o que diz aí, execráveis, e ele os não repreendeu. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Por fim, Samuel entende que é Deus que o chama, e a mensagem de Deus é essa: que virão dias difíceis, que os ouvidos tinirão. A palavra tinirão é tremer, morrer de espanto, de medo, algo terrível, um juízo de morte, um juízo severo, um juízo de destruição. Irmãos, se vocês estavam aqui na semana passada, nós vimos na semana passada que Deus falou com Eli através de um profeta desconhecido, e agora Deus fala com o profeta menino Samuel. Por duas vezes, por duas ocasiões, Deus falou com Eli, mas ele não mudou, ele não se corrigiu, ele não corrigiu seus filhos. E como nós falamos semana passada, o que os filhos dele estavam fazendo, irmãos, era execrável, era terrível, era maligno. A misericórdia de Deus havia cessado. O verso 13 diz que Deus vai julgar aquela casa, porque eles estão fazendo coisas execráveis, e o pai não repreendeu. Irmãos, o que acontece agora? O verso 15: ficou Samuel deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Então, irmãos, Samuel ouviu aquela mensagem, foi dormir. E é difícil a gente dormir assim, não é? Quando a gente recebe às vezes um sonho, ou uma mensagem, às vezes uma mensagem de um parente, de um familiar, de um problema, de um acidente. A gente fica martelando aquele assunto, a gente fica sofrendo durante a noite. Mas Samuel tinha que dormir, tinha que acordar cedo, tinha que fazer atividades, sacerdote, tinha que abrir o templo, tinha que fazer os sacrifícios, colocar azeite nas lâmpadas. Mas uma coisa tinha que ele fazer, ele tinha que transmitir a mensagem a Eli. Mas diz a Bíblia que ele temia. Por que ele temia? Porque ele tinha Eli como um pai. Quem que cuidou dele desde os 3 anos? Foi o sacerdote Eli. Ele tinha amor, ele tinha respeito, ele não queria entristecer o idoso Eli. Mas, irmãos, era uma mensagem muito terrível, era uma mensagem muito pesada, era uma mensagem que ia doer para quem ouvisse. Mas Eli também vai lá perguntar, Eli quer saber o que Deus falou. Veja o verso 16: chamou Eli a Samuel
e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Irmãos, Eli estava curioso. Eli queria saber o que aconteceu naquela noite, porque Deus dizia: Samuel, Samuel. Ele disse: fala, Eli, vai deitar. Samuel, Samuel, fala, Eli, vai se deitar. Por 4 vezes, irmãos. Eli queria saber o que Deus estava falando, porque Deus já tinha parado de falar com Eli faz muito tempo, era rara as visões. E ele pergunta: o que o Senhor te falou? Samuel, o que o Senhor te falou? E Samuel já ficou espantado, né? Agora tem que falar. Mas Eli faz sabe aquela coisa que a mãe faz, né? Mãe faz assim, né? Mãe e pai, né? Ó, se não me falar, vai apanhar. A criança fala e apanha também, né? Então, meio assim, ó, se você não falar, Samuel, o versículo fala isso. Se você não me revelar, as coisas ruins que você ouviu vão cair sobre a sua cabeça. É no versículo 17 fala isso. Então, se você não falar, a maldição que você viu vai cair sobre você. Fez uma pressão naquele menino profeta, como um filho para ele. E Samuel, então, precisava relatar um terrível recado de Deus. E está no verso 18. Então Samuel referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Irmãos, eu acho tão bonito essa parte aqui. Acho muito lindo esse versículo. Primeiro que Samuel não escondeu nada. E uma das grandes qualidades de uma pessoa é ser verdadeira. Outra coisa que muito linda na história é que Eli, apesar dos seus defeitos, tinha qualidades. Ele ouve toda aquela tragédia. Ele ouve que Deus vai puni-lo, que vai punir os seus filhos. Mas ele fala assim: essa mensagem é de Deus. Ele diz: é o Senhor que falou isso, e faça o bem que lhe aprouver. Irmãos, é muito costume a gente, em movimentos às vezes exagerados, espirituais, as pessoas só querem dar palavra de bênção. Ah, Deus me revelou. Deus revelou o que para você? Aqui você vai trabalhar, você vai ser próspero, você vai ter não sei o que, você vai ganhar um carro, uma casa, e promete 1000 coisas. Dificilmente você vê uma pessoa dizendo: olha, Deus me disse que a sua casa está em xeque-mate e que Deus vai punir você e seus filhos. E quando ele ouve, não palavra de bênção, mas palavra de maldição, ele fala: isso é de Deus. Isso é de Deus. Porque, irmãos, Deus não tem só bênção, não. Deus também tem palavras de alerta, palavras de disciplina, palavras de correção. E Samuel então contou tudo, e o Eli recebeu aquilo como palavra do próprio Deus para a sua vida. E estou indo para o final, o verso 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Mais uma vez lembrando das palavras de Jesus. Jesus crescia em estatura, sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Samuel crescia em estatura, em conhecimento da palavra de Deus. Samuel crescia 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, ia crescendo, mas a palavra de Deus crescia com ele. Ele era mais temente, ele era um homem de oração, e as palavras não caíam por terra, o que Deus falava se cumpria. Deus tinha um propósito na vida de Samuel e estava se cumprindo. E todo Israel reconheceu, verso 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Irmão, Samuel alcançou reputação nacional. Samuel ficou conhecido por todo o território de Israel, de Dan a Berseba. Dan era a fronteira de norte de Israel, Berseba era a fronteira sul de Israel, ou seja, todo Israel,
toda a extensão de Israel conhecia o profeta Samuel. E o verso 21 fecha então esse capítulo. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. O Senhor continuou falando com Samuel. O Senhor aparecia, chamava ele, agora ele sabia ouvir. Agora ele já reconhecia que era Deus, e Deus falando com ele, passando para Samuel qual que era o plano divino naquele momento específico da salvação do seu povo. Irmãos, eu concluo assim essa noite, falando com os irmãos sobre oração. Esse texto, penso eu, que nos ensina muitas coisas sobre oração. A vida de Samuel nos ensina sobre oração. Eu quero destacar algumas lições aqui para a gente fechar. Primeira lição: não importa a idade, Deus fala com qualquer idade. Deus fala com criança, Deus fala com adolescente, Deus fala com jovem, com adulto, com idoso. Deus fala com qualquer idade, irmãos. Não menospreze, diz Timóteo. Ninguém menospreze pela tua mocidade. Tem adolescente nessa igreja, tem crianças, tem jovens que podem ser útil, podem ser instrumentos na mão de Deus, como qualquer outra faixa etária. Assim é a primeira lição dessa noite. A segunda lição dessa noite é o que o mesmo Deus que falou com Samuel é o mesmo Deus que fala hoje. Deus não está calado, irmãos. Deus não está quieto, Ele está falando. Mas Ele não fala com qualquer pessoa. Ele não fala com gente que não tem compromisso com Ele. Ele não fala com os filhos de Eli. Ele não fala com Hofni e Finéias. Porque são pessoas que não têm aliança com Ele, não têm compromisso com Ele. Ele não vai falar. Agora, se você tem compromisso com Deus, se você tem vida santificada, Ele vai falar com você. Ele vai falar conosco, vai falar comigo. A voz de Deus não cessou, é atual. Uma outra lição é que nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas falam assim: pastor, eu não consigo entender a voz de Deus. Irmãos, nem sempre Deus vai falar assim: Samuel, Samuel. Vou falar o nome de vocês aí, né? Valdeci, que o Val tem que falar com uma voz bem grave assim, né? Fala assim: Val, eis-me aqui. Fala, Val. Val, eis-me aqui, Senhor. Qualquer um, irmãos. Talvez a gente não vai ouvir a voz dele audível. Talvez ele vai falar com a gente de outras formas. Talvez você vai ouvir a voz dele, sim. Talvez você vai ler a Bíblia e vai sentir a vontade de Deus. Talvez num culto como esse, numa pregação, você está com os olhos cheios de lágrimas, porque Deus está falando contigo nesse momento. Eu nem sei. Talvez num louvor, numa música, numa pequena letra que aparece no Data Show, uma frase toca no seu coração. Não sei. Deus fala. Deus não está preso a nada. Ele fala onde Ele quiser, com quem quiser, na hora que quiser. O que temos que estar é sensível à sua voz. Sensível. Irmãos, eu lembro de uma oportunidade que eu entendi a vontade de Deus na minha vida. Quando nós estávamos saindo de Cuiabá, pastor em Cuiabá, e nós tínhamos muito carinho por aquela igreja por nós, e nós estávamos muito sofrimento em sair daquela igreja, daquela cidade. E Deus falou comigo num versículo da Bíblia que dizia assim: em paz saireis e em paz sereis guiados. Isaías. Deus fala com a gente. Deus fala com você, fala comigo. Se você tiver um coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. Outra lição que a gente aprende aqui: Deus vai falar com as pessoas que fazem a sua vontade. A vida no altar, a vida de santificação, a vida intensa de oração. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tiver dedicação com Deus, compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você tiver a sua vida no altar de Deus,
santificando, buscando, se consagrando, orando, lendo a palavra, jejuando, Ele vai falar com você. Isso é bíblico. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, agora sim, irmão, se a gente passa dias sem orar, irmão, se a gente passa dias sem ler a Bíblia, se nosso carro tem músicas mundanas, como que Deus vai falar com você? Se a oração para você é mecânica, se a oração para você é rotineira, Deus, obrigado pelo almoço, Deus, obrigado pela janta. Sabe, é como você agradecer um garçom, obrigado garçom, é isso que você faz com Deus. Obrigado, 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 obrigado. Ora, gente, ora. Orar é mais do que repetir as mesmas palavras todo dia, naquela mesma hora. Orar é se encontrar com Deus diariamente. É conversar com Deus como você conversa com um amigo, com o respeito e a reverência de um rei. Orar é se aproximar de Deus em um momento específico do seu dia. Oração, irmãos, é disciplina espiritual. Não é fácil orar. Se oração fosse fácil, todo mundo orava. Oração é compromisso, oração é pagar preço. Oração não é para gente preguiçosa. Oração é para gente compromissada que quer pagar o preço da oração. Oração é trabalho duro. Oração é trabalho duro, irmãos. Oração é você dizer, olha, eu tenho na minha casa um lugar dedicado para Deus, para mim orar. Eu tenho na minha casa um quarto de guerra. Sabe a história de John Wesley? Um dos maiores avivalistas. Ele tinha na casa dele um quarto de oração. Assim como esse filme que nós passamos aqui, Quarto de Guerra, possivelmente foi inspirado na vida de John Wesley. Ele tinha um quarto na casa dele de oração. Ele orava 1 hora por dia, John Wesley, de joelhos. Irmãos, se a gente não orar, a gente leva uma vida medíocre cristã. Eu, como pastor, durante muito tempo, não tive hábito de orar. Sabia da necessidade de oração, mas não me dedicava em oração. Eu ia orar numa visita, ia orar no culto, mas eu não tinha um tempo de oração. Irmão, se você não separar na sua agenda 30 minutos, 15 minutos, 1 hora, você vai passar o dia e você não vai orar. Jesus é um grande exemplo de oração. Ele se retirava a sós. Você precisa tirar um lugar para você orar. Você precisa ter um tempo no seu dia para você queimar em oração, fritar em oração. Você precisa fazer uma lista de oração. Senão você não ora. E não ouve Deus. Não encontra Deus. Oração é trabalho árduo. Oração é decisão e compromisso. Já estou encerrando uma outra lição. Talvez você é novo na fé. Talvez você, como Samuel, não consiga entender a voz de Deus. Samuel tinha uma pessoa, Eli. Eli era o seu discipulador, o seu orientador. Dizia, Samuel, essa é a voz de Deus. Talvez você precise de alguém que te ensine a palavra de Deus. Aqui na igreja nós oferecemos o discipulado. Se você quiser, me procure. Nós podemos oferecer um Eli para você. Alguém que vai te ajudar na caminhada de fé, a crescer em oração e nos outros temas tão importantes na Bíblia. E por último, às vezes nós temos que ter coragem de falar aquilo que a gente ouve. Doa quem doer. Às vezes Deus fala conosco alguma coisa, uma mensagem dura, uma mensagem uma mensagem de punição, e a gente guarda, a gente não tem coragem de falar, mas é importante, assim como Samuel disse a Eli, Eli, não escondi nada de você, Deus disse isso, isso e isso. Às vezes a pessoa fica brava com você, às vezes a pessoa não olha na sua cara, sai da sua casa bater na porta, mas diz Provérbios, mais vale as feridas de um amigo do que os beijos de um inimigo. O Senhor nos abençoe nessa noite, que possamos nos dedicar mais em oração.